Convido para fazer uso da palavra como comunicação inadigível a senadora Vanessa Graziotin, seguido o senador Mozarildo Cavalcante, como orador inscrito. Obrigada, senadora Ana Amélia. Quero cumprimentar aqui essa meninada, os jovens estudantes do Galois. E são essas meninas e meninos, senadora Ana Amélia, que futuramente estarão aqui ocupando os nossos lugares. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas, presidenta Ana Amélia, eu, antes de iniciar a falar do assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, quero abrir aqui um parênteses para, desde já, manifestar e expressar os meus cumprimentos ao presidente eleito da Venezuela, presidente Maduro. Uma eleição disputadíssima, extremamente disputada, mas que um dos lados ganhou. E Maduro, novo presidente da Venezuela, cuja eleição reconhecida já por quase todos os países. E, infelizmente, as manchetes que a gente percebe nos jornais é a declaração de Capriles, que foi o seu principal opositor e também concorrente à presidência daquele país. Segundo os jornais publicam, há uma manifestação expressa no dia de ontem de Capriles, dizendo da ilegitimidade do governo de Maduro. Penso que, num processo eleitoral, independente da diferença, um lado ganha e o outro lado perde. E o bonito da democracia é o lado que perde reconhecer o lado vencedor. Mas volto à tribuna, senhora presidenta, para falar exclusivamente sobre esse assunto, porque o que me traz hoje à tribuna é a reunião que começou hoje no Copom. E eu olhava aqui, o senador Mário Couto já traz ao plenário da Casa um pacote de farinha, o açaí, porque, de acordo com o último levantamento, senadora Ana Amélia, feita acerca da inflação, foi exatamente no estado do Pará o registro o maior índice inflacionário do Brasil. E por conta exatamente desses que são os produtos regionais. A farinha, que é lá produzida, o açaí, que é fruto do extrativismo, produzido não só no Pará, mas também no meu querido estado do Amazonas, no estado do Acre, enfim. Então, a reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, se inicia hoje. Hoje começa a reunião do Copom. Reunião essa que vai até amanhã. E a grande interrogação é qual será a decisão deste Conselho de Política Monetária em relação aos juros desse país. E isso decorre, senhora presidenta, senhores senadores, em decorrência da escalada inflacionária, ou daquilo que a gente pode dizer, uma possível escalada inflacionária que está ocorrendo em nosso país. E, ao ler as matérias, senhora presidenta, eu quero dizer, em primeiro lugar, que fico impressionada com a pressão, senador Mozarildo, com a pressão dos setores rentistas desse país em relação à reunião do Copom e a uma possível, que é o que eles reivindicam, subida na taxa de juros. Impressionante. Desde as revistas todas editadas no último final de semana até os jornais de sábado, de sexta, de domingo, ontem, hoje, terça-feira, todos eles trazem matérias tratando quase que como certo o aumento das taxas de juros, que deveriam passar, segundo as expectativas, segundo as previsões, de 7,25 para 7,75, ou seja, fazendo com que o Brasil volte à escalada da subida de juros. E isso por quê? Por que essa grande pressão? Porque alguns acham que a subida da taxa de juros é não o melhor, mas um único remédio para acabar com a inflação. E sobre a inflação, senhora presidenta, creio que entre nós não há quem a defenda. Porque quando a inflação ocorre, o mais prejudicado ou os mais prejudicados são exatamente os trabalhadores de um país, aqueles que vivem de salário e que veem os seus salários corroídos pela taxa inflacionária. Quem não lembra? Quem não lembra que nós tínhamos quase que reajustes diários e, portanto, as contas bancárias eram contas automaticamente remuneradas para fazer frente à taxa de inflação. Então, absolutamente ninguém, em sã consciência, defende a manutenção da inflação, muito menos eu,
que também, como a maioria do povo brasileiro, sou uma assalariada. Claro que uma assalariada que ganha um salário um pouco maior do que a média nacional, mas também que vive de salário. Então, jamais viria aqui para defender a inflação. Entretanto, o que eu coloco em questionamento é se seria o único remédio para fazer frente à inflação, a subida da taxa de juros, porque taxa de juros elevados é um outro cancro da economia brasileira. Aliás, eu aqui quero destacar um artigo que foi publicado hoje no jornal Brasil Econômico, assinado por Murilo de Aragão, que é presidente da Arco Advice Pesquisas, onde ele mostra que não é o único remédio a subida da taxa de juros para combater a inflação. E fala que toda vez que a inflação começa a subir, esses setores que muito se beneficiaram e que ainda continuam a se beneficiar, levantam-se rapidamente na defesa da subida da taxa de juros. O que é uma taxa de juros elevada, senão a transferência de recursos públicos para os setores rentistas, aqueles que não produzem nada? Porque quando nós temos taxas elevadas de juros, o que a gente vê? Setores migrando da produção para o rentismo. Sem produzir nada, ganha muito. É dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. E para quem já tem muito dinheiro. Aliás, essa foi a questão central que levou à crise econômica internacional, sob a qual o mundo vive até hoje. Primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa, porque não há controle sobre capitais absolutamente. Então, senhora presidenta, falando isso é que eu creio que, assim como o doutor Murilo de Aragão, que publicou uma belíssima matéria, ele coloca que há outras alternativas para se conter a inflação que não seja exatamente a subida da taxa de juros. Aliás, em primeiro lugar, nós temos que estudar o perfil da inflação. Ana Amélia, qual é a marca da inflação? O tomate. Adianta subir juros para o tomate? Por que o tomate encareceu? Por questões climáticas. Por que a farinha no meu norte, por que o açaí no meu querido norte está caro? R$10 o quilo da farinha. No estado do Amazonas, um estado produtor de farinha que tem nessa, e que, aliás, a senhora é uma grande apreciadora, eu tive a oportunidade de trazer a farinha do Arini para Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Farinha muito típica lá da minha região, aliás, o Arini é o nome do município que produz aquela farinha. Por que está tão caro? É o alimento básico do povo, por conta de questões climáticas. E aí, subir os juros, a farinha vai diminuir de preço? Subir os juros, o tomate vai diminuir de preço? É claro que não, mas os setores rentistas agradecerão muito e o povo brasileiro é que sofrerá. Portanto, eu quero concluir o meu pronunciamento lendo apenas o último trecho do artigo assinado pelo cientista político e presidente da Arco Advice, senhor Murilo, que ele diz o seguinte: que muitos tentam, a qualquer preço, voltar aos tempos das vacas gordíssimas de uns, mas a sociedade e o governo não devem ceder à pressão de uma lógica que não cabe mais em um mundo inundado de dinheiro barato, se referindo ao fato de que, para que o Banco Central continue sendo um banco respeitado como não precisa necessariamente aumentar a taxa de juros, que é como os jornais colocam. Como os rentistas, setores financeiros, não só nacionais, mas estrangeiros, colocam que para uma confiança renovada no Banco Central seria necessário o aumento da taxa de juros. Sou contra e espero que haja responsabilidade e que uma visão para o país, para a necessidade de crescimento e também para a queda da inflação, mas que isso não necessariamente tem que ser feito com o aumento das taxas de juros, que será muito ruim para o Brasil e principalmente para o povo brasileiro. Muito obrigada, senadora. Senadora Vanessa Graziotin, obrigada pelo seu pronunciamento.